o seguinte, nós vamos recapitular o método, então a gente vai falar sobre propósito, aprendizagem e hábito, só que de uma maneira muito resumida, porque depois disso eu quero explicar para você o que foi que outras mães e outros pais fizeram, que já tiveram muito sucesso com o método, que você vai conseguir também implementar desde já. A gente, antes de começar, né, antes de vocês entrarem no sábado do lançamento, quando chega de noite, a gente dá essa aula, mas nem todo mundo participa. Então, aqui na devolutiva, a gente também passa essa devolutiva para vocês, no formato de que, tipo, essas mães e esses pais fizeram isso para ter muito sucesso. Então, é importante que você também siga alguns dos passos. Mas o principal, que vai ser mais no começo ainda, a gente vai falar sobre o checklist da autonomia. No checklist da autonomia, a gente vai querer identificar o quê? Qual é o seu papel enquanto mãe, o seu papel enquanto pai, que vai fazer com que você consiga acompanhar o seu filho, certo? Então, Guilherme, qual é o principal propósito aqui do dia de hoje? Gente, o seu filho, ele já participou pelas aulas teóricas, você já assistiu algumas aulas, a gente já aplicou, ele já entendeu algumas coisas. Não é porque a gente sabe a aula teórica de dirigir que a gente sai dirigindo, concorda comigo? Não é porque a gente sabe de tudo da direção que a gente vai sair, tirar o pé da embreagem, acelerar ao mesmo tempo, trocar de marcha e sair dirigindo. Não é assim. Claro que alguns alunos são diferenciados. A gente fala de um Pomodoro, fala do ensinar, já fazem, monta o post-it, coloca o calendário e monta a autonomia muito rapidamente. Enquanto outros vão ter um pouco mais de dificuldade. Então é exatamente por isso que vocês estão aqui. Dentro dessa questão de criar autonomia, você tem que saber qual é esse passo a passo para poder falar com ele. Então, muitas mães chegam para a gente, como eu falei aqui no começo, não foi? A Shirley falou até, ai, Jesus. Eu falei o quê? Ah, Guilherme, meu filho não está me ensinando. Gente, mas muitas vezes pode ser que o filho não esteja nem prestando atenção na sala de aula. Então, em vez de você se preocupar com ensinar do filho, que é alguma coisa que vem bem mais depois do método, né? Está bem mais avançado a ensinar, você tem que primeiro se preocupar com o começo. E é exatamente por isso que a gente está aqui, ainda mais com o checklist da autonomia, para você se preocupar com o começo, tá certo? Para quem está chegando agora, a gente começou a gravar e se você quiser assistir o comecinho, depois a gente vai dar uma volta, tá bom? Você pode voltar, que dica. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é com relação ao método. O método ele é composto por 3 pilares e todo mundo já sabe disso, né? Eu só vou recapitular aqui. Essa reunião vai até mais ou menos 10h30 e a gente abre para perguntas e pela nossa experiência, às vezes vai até 11 horas. Tá? Então a gente faz a apresentação oficial e depois a gente abre para as perguntas. Aí a gente anuncia 1 hora, porque enfim é de conteúdo, mas quem tiver alguma questão, dúvida, qualquer coisa, a gente abre um pouquinho a mais também. Então vamos lá, gente. Quando a gente está falando do método, tem 3 pilares, que é o propósito, aprendizagem e o hábito. E olha como faz sentido. O propósito é a motivação do filho. A aprendizagem são as técnicas de estudo, aqueles 7 passos da aprendizagem, como é que o filho vai agir no mundo, né? Diante de cada ferramenta. E depois, por último, vai ter a parte prática, que é ele pegar a ferramenta e ele aplicar a ferramenta. E a autonomia, o hábito de estudar, vai vir com a aplicação da ferramenta. Então, muitas vezes, nós sabemos, a gente até ajustou isso na próxima turma, mas quando a gente fala do método inteiro, então, são 60 aulas, os alunos passaram 10 dias aqui com a gente, né? A gente deu as ferramentas para eles. E muitas vezes acontece o quê? De você conseguir passar mais tempo vendo todas as ferramentas e esquecendo de ver a primeira ferramenta. Então, o dia de hoje, basicamente, é para falar isso para você. Se preocupa com a primeira ferramenta. Se ele tinha feito a primeira ferramenta, então vai para a segunda, vai para a terceira, e a gente vai acompanhando se ele sabe cada um deles. Então, a gente está dentro dessa atmosfera. Guilherme, o meu filho, eu estou passando um Pomodoro para ele. Vamos pegar aqui o caso da Leonor, né? O Lorenzo assiste aula online jogando. O Lorenzo assistir a sala de aula jogando, o problema não é a sala de aula. O problema é porque o Lorenzo talvez não esteja motivado para assistir a aula. Uma coisa é não saber assistir a aula, que é um problema de aprendizagem. Não saber como assistir a aula. Outra coisa é ele não estar motivado para assistir a aula. Então, o método sempre vai ter uma dificuldade. Propósito, aprendizagem e hábito, que é a motivação, né?
Ou ele não está motivado, e aí não assiste a aula de qualquer jeito, ou ele até está motivado, mas ele não sabe como é que assiste a aula, porque a gente dá a técnica do core, né, a gente fala do ouvido de mapa mental e outras coisas. E por último, também pode ser que ele não esteja com a prática, ou com o hábito de criar, ou com o hábito de assistir aquela aula. Ele até sabe como é que usa, ele até sabe quais são as ferramentas, mas essa aula aqui hoje está tão chata que eu não vou nem fazer nada. Ou seja, ele até sabe. Então nós temos que identificar aonde é que realmente é o problema, né? E muitas vezes a gente acha que é uma coisa, mas pode ser que seja outra. Tudo bem? Então hoje a gente vai estar conversando um pouco mais com você aqui sobre justamente essa questão da parte prática do método, que é você poder observar no dia a dia do seu filho que ele está conseguindo realizar algumas atividades. Tudo bem? Pessoal, então eu falei depois, né, que a gente apresentou esse primeiro conceito. Eu falei que eu ia falar algumas atitudes de pais e mães que mais tiveram sucesso aqui na metodologia. E definitivamente, esses pais que mais tiveram sucesso foram os que fizeram o curso online e que aplicaram e souberam como é que acompanha o filho passo a passo. Então a gente também já falou para você, você tem um curso que tem 60 aulas, mas você não precisa assistir todos ao mesmo tempo. Você pode começar do começo, e aí toda vida que tiver uma parte prática, você para, faz a parte prática. Quando você tiver um bom desempenho na parte prática, você vai para a próxima aula. Então não precisa abarcar o mundo com as mãos, mas é importante que você faça e que aplique. Além disso, você tem que ter a questão do material também. Não sei se todo mundo aqui já tem, imprimiu material e tudo mais, mas é importantíssimo que você tenha os materiais. Pelo menos quais, Guilherme? Pelo menos 3 deles, que é o acelerômetro, o calendário e também o checklist do ensinar. Ah, Guilherme, a apostila. Gente, a apostila ela é maravilhosa para quando você está querendo apresentar um método para o filho, quando você está ensinando, a gente está na aula, a gente apresenta, o filho tem uma dúvida, volta na apostila. Mas no dia a dia do filho, ele não vai usar aquela apostila, porque ele vai estar se preocupando com a atmosfera do colégio, com as coisas, né, com as áreas que a gente vai estar passando para ele no colégio. Então, a gente vai se preocupar com os materiais que ele vai usar no dia a dia, principalmente esses 3. Fiz na gráfica e o Lourenço ainda não usou nada. Tá vendo, Leonor? Por isso que é importante você estar aqui com a gente na devolutiva. É como se o Lourenço tivesse a opção de colocar o pisca no carro, mas ele não está colocando. Talvez porque ele não saiba nem tirar o pé do acelerador e tirar o pé da embreagem e acelerar ao mesmo tempo, quando você está dirigindo. Então não adianta a gente passar o pisca se não sabe o modo básico. A gente já passou essas ferramentas, mas como eu falei para vocês, começa do começo, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje também. Tá certo? E, pessoal, eu vou falar um negócio muito sério agora com vocês, que aconteceu na turma anterior de vocês, não foi na turma 4. Mas chegou uma mãe dizendo que o filho dela não estava conseguindo acompanhar o método depois de 2 meses. Gente, você tem o suporte pedagógico. O Johnny Esdras, ele tem mais de 12 anos nessa área educacional, como coordenador pedagógico nas Olimpíadas, além do coordenador pedagógico de Olimpíadas. Além disso, você também vai ter a Rebeca, você tem o meu contato, e a gente já sabe exatamente o que fazer quando alguma coisa acontecer. Vou só explicar um caso aqui para você. Quando a gente aplica a metodologia, a gente dá de modo genérico, concorda comigo? São às vezes 30 alunos, 20 alunos, tem o Kids. A gente apresenta o método de um modo genérico de como é que é o passo a passo. Alguns alunos se adaptam muito bem, já viraram autônomos, já vê aquilo como técnica, já querem aprender e é tudo ótimo. Perfeito. Agora, outros alunos, eles talvez não vejam tanto sentido assim. Outros alunos, a mãe não está acompanhando tanto e relaxa um pouco mais. Existem diversas atitudes, né, ali, comportamentos que podem acontecer no dia a dia. Então, aqui, enquanto devolutiva, o que a gente precisa? Que você fale para a gente o que é que está acontecendo. E não demore 2 meses para falar com a gente, porque a gente já sabe exatamente o que fazer. Então, vou continuar o exemplo que eu comecei a dar. Com essa mãe, por exemplo, o que a gente poderia ter feito quando ela começou a falar com a gente? Nós temos um conteúdo que a gente passa, que é a lista de deveres e a lista de direitos. Normalmente a gente faz esse tipo de atividade quando o aluno não acata a metodologia logo no começo. Então, no caso dela, 2 meses atrás, se ela já tivesse falado com a gente sobre isso, que ela, quando eu conversei com ela, era mais ou menos isso, então a gente já poderia ter passado essa lista dos deveres e dos direitos.
que são coisas legais, que os alunos entendem por que é que tem que estudar, é um papo que é um acordo entre o filho e a mãe, o filho e o pai. Então, tudo isso acontece na lista de direitos e deveres. E a gente já poderia ter passado para ela. E a gente falou para vocês que vocês têm um suporte. E a gente não brinca quando a gente fala sobre isso. A gente vai aumentar o nosso número de suporte, aumenta a qualidade da equipe, a capacidade técnica que ele tem de aplicar metodologia, e a gente vai passando para vocês, tá bom? Então agora, chegando para o nosso principal, né, nosso carro-chefe aqui da aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o checklist da autonomia, que é uma ferramenta que você tem, e eu vou abrir aqui ela para você. Se você não sabe onde é que ela tá na segunda aula. Isso, eu vou compartilhar com vocês. Compartilhar com o quê? O checklist da autonomia ou compartilhar a lista de direitos e deveres? Eu posso até compartilhar a lista de direitos e deveres, mas normalmente o método funciona sem essa lista. Essa lista é como se fosse um plano B nosso, ou um plano D, na verdade, algumas vezes, não é logo de cara, quando o aluno não quer aplicar o método. Uma das coisas que a gente vai usar é justamente isso que eu vou passar aqui para você agora, que vai ser o checklist da autonomia, tá certo? Pessoal, vou abrir aqui para vocês. Se você não sabe onde é que está o checklist da autonomia, depois você pode falar com a gente. Mas você tem um curso da Hotmart e na segunda aula tem os materiais. Dentro dos materiais, o primeiro deles, está até aqui, o número 1zinho, ó, nem tirei. O primeiro deles que é importante, que é para você, pai e mãe, é o checklist da autonomia. Pessoal, vamos lá. Eu vou explicar um pouco mais detalhado e depois a gente vai ajustar aqui. Lembrando que chegou muitas pessoas novas, então o meu computador, embora ele seja novo, ele apresenta de vez em quando um travamento, que trava tudo. Tem até que levar para o suporte, né? Para garantia. E aí, se por acaso isso acontecer, eu entro pelo celular. Por isso que é importante que vocês acompanhem pelo menos visualmente aqui, mas depois a gente dá continuidade se acontecer. Isso aconteceu numa gravação ontem, inclusive. Pronto, tá com o checklist em mãos, né? Maravilha. Pronto, pois então, a gente já, se você quiser, já pode colocar aí nas suas mãos também, tá? Pessoal, no checklist da autonomia, ele tem aqui uma primeira parte, que é da marcação única, e ele tem uma segunda parte, que é da marcação diária. Existe uma delas que é mais importante do que a outra, que eu vou já falar. Na marcação única, o que é que acontece? Você quer saber se seu filho aprendeu conceitos da metodologia. Ponto. Meu filho, qual é a semelhança entre um jogo e o método aluno vencedor? Ah, mãe, é porque no jogo a gente tem as nossas missões. E no método a gente também tem as missões de cortar o tempo de estudo, passar mais tempo brincando, os pais não mandar mais a gente estudar, tirar boas notas, aprender para a vida sem decorar para a prova. Tudo isso está nas missões do nosso jogo do método. Aí a gente fala sobre outras coisas também, que tem que ter a estratégia, que tem que ter a parte prática, e a gente fala isso no nosso primeiro dia, quando a gente fala lá antes mesmo dos alunos entrarem, e na primeira dia de aula a gente também fala isso. Os pilares do método a gente falou aqui para você, que é proposta, aprendizagem e hábito. O experimento da escrita tanto está no seu curso online, como a gente também faz com os alunos. Quem ainda não fez o experimento da escrita com o filho, que são raríssimas pessoas, a gente tem um vídeo gravado para passar para eles. A gente faz esse experimento antes do aluno entrar para motivar. A história da vida do autocontrole tem que saber, que vai começar difícil, depois fica fácil. Entende quais são as áreas de preocupação. É legal também isso aqui, a gente fala em algumas aulas, mas principalmente você também tem no seu curso online. Existe na apostila uma carta para o futuro, que é importante que ele escreva. Está fazendo alguma atividade que vai ajudar no futuro, que a gente chama isso da meta SMART, né? Só para contextualizar. Mas no curso está com um mini propósito, então você também tem essa aula. Tem a diferença de decorar e aprender também, a gente passa muito isso aqui, muito na aula mesmo, e a gente fala os benefícios do aprender e os malefícios do decorar nas aulas, mas desse jeitinho que está aqui também vai estar lá no seu curso, tá? Desse jeito. Se compromete a querer aprender sozinho, gente. Isso aqui é o aluno que fala que ele quer aprender sozinho. Ah, Guilherme, meu filho está assistindo aula online e está jogando enquanto isso. Ele não se comprometeu ainda que quer aprender sozinho. Ele pode até ter falado, porque quando a gente aplica a metodologia, nós perguntamos para todos os alunos e os alunos precisam falar isso. Beleza, mas entre ele falar e fazer, pode ser que tenha um distanciamento aí um pouco grande. Uma distância, né? Um pouco grande. Então faz-se necessário com que a gente consiga voltar para o filho e falar, filho, você lembra
que você falou que você comprometia a aprender sozinho, se você está fazendo isso, então você não está aprendendo. E você não pode fazer o que você não fala, né? Ou melhor, faça o que você fala. Então, a gente vai ter que voltar 2 passos lá para trás e vai ter que motivá-lo de novo para que ele entenda a importância que tem ele aprender sozinho. Então, o meu filho não está conseguindo fazer a tarefa de casa porque ele está copiando e colando do texto. Qual é o problema? O problema é que ele não está motivado, ele não está se comprometendo, ou o problema é porque ele está com dificuldade na técnica. Percebe a diferença? E essa diferença é a devolutiva de hoje que a gente passa para os pais. Porque muitos pais veem o filho não fazendo a tarefa de casa, isso entre quem já é aluno e quem não é aluno, né? E observa, vixe, tem alguma coisa que poderia melhorar na tarefa de casa do meu filho. Aí olha, aí fala assim, mas isso aí é porque ele não está motivado. Mas, na verdade, ele pode até estar tentando fazer a tarefa. Mas por ele não ter prestado atenção na sala de aula, ele se confunde mais do que o normal. Tá certo? Então, a gente tem que saber onde é que está isso. A aprendizagem numa visão macro e visão micro, a gente também passa para os alunos e passamos para vocês. Pirâmide de Glasser, a gente passa para os alunos. O Kids, a gente fala mais resumido sobre a pirâmide de Glasser. E a diferença de aprendizagem ativa e passiva também está dentro da pirâmide de Glasser. E essas etapas da aprendizagem. Então, olha aqui que fato curioso. Aonde é, gente, que acaba as marcações únicas? As marcações únicas acabam dentro das 7 etapas da aprendizagem. Certo? Vou mostrar aqui para você, o caderno de atividades. Todo mundo está vendo o caderno de atividades, gente? Escreve um sim aí para mim, por favor. Certo. Estão vendo aí o caderno de atividades, né? Maravilha. Se você for perceber naquele checklist da autonomia, a gente vai estar falando coisas, pessoal, que vai estar na primeira parte aqui do método, que são aulas teóricas. Lembra que a gente viu o método aluno vencedor enquanto jogo? Tem aqui. Se você ler esse texto aqui, você vai achar a resposta. A gente falou também dos 3 pilares do método, né? Propósito, aprendizagem e hábito aqui também. Falou do autocontrole, da piscina, das áreas de preocupação, a carta do futuro, mini propósito, aprender versus decorar, a visão macro, visão micro e a pirâmide de Glasser. E acaba que é a pirâmide de Glasser. Ou seja, todas aquelas perguntas, se você tiver aprendido com o filho nas aulas online do filho, ou assistido às suas aulas, ou lido a apostila, você vai encontrar a resposta, tá certo? Então, tá tudo aqui. E aí, Guilherme, parou na pirâmide de Glasser. Qual é o próximo? Por que não tem marcações únicas nos próximos? São marcações diárias. Porque começa a chegar as 7 etapas da aprendizagem. E nessas 7 etapas da aprendizagem é o dia a dia do filho. Uma coisa é o filho entender o conteúdo, concorda comigo? Outra coisa é ele aplicar o conteúdo na prática. O checklist da autonomia, nós temos aqui como um primeiro momento a marcação única, que é o conceito do método para saber se ele está entendendo o que é que está acontecendo. Agora aqui é a prática de cada atividade que a gente passa. Na verdade, a gente reuniu as práticas principais, não colocamos todas, para simplificar ainda mais. Então, nas marcações diárias, é onde você, enquanto mãe, enquanto pai, vai olhar para o seu filho e vai falar assim, meu filho está fazendo isso aí, ó. Aí você vai lá e marca. Ou, vixe Maria, meu filho não fez isso aqui hoje. Aí vai lá e desmarca, né? Marca um X, por exemplo. Então, na marcação diária, nós temos exatamente isso, tá? Nós só temos aqui 5 atividades, eu vou passar para cada um deles aqui para vocês agora. O filho realizou o momento OPA, então falaram aí, né? Eu não sei se o meu filho ele está prestando atenção na sala de aula. Como é que a gente vai saber isso? No A do momento OPA, que é o áudio, o filho vai ter que conversar com você o que foi que ele viu mais cedo na sala de aula. Se o filho não está conseguindo lhe explicar o que foi que ele viu na sala de aula, então necessariamente, né, ou então consequentemente, ele vai demorar mais para fazer a tarefa de casa. E aí faz necessário com que você esteja próximo do seu filho e fale isso aí para ele. Meu filho, como você não prestou atenção na sala de aula, o áudio que você me mandou, então você conversar comigo foi horrível, isso aí não condiz com o que foi na sala de aula. Então, vamos fazer a tarefa aqui, experimenta fazer essa tarefa aqui que o professor passou, e ele vai perceber que ele vai fazer a tarefa de qualquer jeito, que ele não vai gostar, e talvez seja por isso que ele sente preguiça. A preguiça, muitas vezes, não é por conta da tarefa, mas é porque ele não sabe como é que faz a tarefa. E a gente percebe isso dentro do momento OPA.
Então, Guilherme, por que aqui não tem primeiro o entender na sala de aula, que é o primeiro momento? Porque o entender na sala de aula, você não está do lado do seu filho dentro da sala de aula. Então, como é uma marcação diária, onde você tem que perceber se o seu filho está ou não fazendo atividade, então o primeiro momento que a gente consegue saber se o filho prestou ou não atenção na sala de aula é no A do momento OPA, que é o áudio. Ah, Guilherme, o que é esse O mesmo, hein? O que é esse P? Gente, pelo amor, né? Não me digam isso. Mas o O é de organização do local de estudos e o P é com relação ao post-it, tá certo? Então ele tem que pegar o post-it, tem que anotar, pregar no calendário depois e tudo mais. Guilherme, por que aqui tem um calendário meio que grande, né? Com 30? 3, 6, 5, 5, 5. Tem 30 espaços aqui. Gente, porque a construção de um hábito, ela é aos poucos. A construção do hábito é no dia a dia. Não é o meu filho fez um método completo, logo ele vai saber aprender e eu nunca mais vou mandar meu filho estudar. Não é você fez as aulas teóricas da direção e começou a pegar o carro e já vai sair dirigindo. Não é você chegou um professor particular para ensinar o seu filho a tocar violão que ele vai sair tocando todas as músicas. Como é que ele aprende a tocar violão, gente? É no dedinho, no dedinho. Por que que você acha que o método de aprendizagem ele já iria saber tocar violão perfeitamente bem assim que acabasse a metodologia? A gente fala para vocês muito sobre hábito, né? Mas perceba que quando ele vai tocar violão, ele não começa do mais difícil. Ele começa do mais fácil e começa devagar. É a mesma coisa do método. Ah, Guilherme, mas tem gente que é desenrolado no violão, chega, treina aqui só violão e já sabe tocar uma música dentro de 3 semanas. Tem a teoria das 20 horas, né? Que tem até um TED Talk sobre a teoria das 20 horas, que você consegue fazer qualquer coisa em 20 horas, tocar bem, sabe? Não é profissional. Mas se você se dedicar e souber aprender, você toca várias coisas para instrumento musical, né? Em 20 horas. Então, claro que tem pessoas, alunos, que vão chegar, vão se dedicar, se identificam com a metodologia, e em vez de estar tocando violão somente 1 hora e na hora da aula, vai tocar violão durante 2, 3, 4 horas e todos os dias. Claro que vai aprender mais rápido e vai virar autônomo mais rápido. Mas a gente tem que saber que para começar a tocar violão é no dedinho e no dedinho, tá bom? Então a mesma coisa lá, começa pelo momento OPA. Ah, Guilherme, então quer dizer que eu posso esquecer o Pomodoro e focar só no momento OPA? Pode. Só vai ter um caso do método que a gente nem costuma falar que você não pode fazer isso, que é quando o filho está com notas baixas. Gente, eu queria vou olhar aqui para vocês para falar isso aqui, tá? Para todo mundo. Depois já eu volto. Mas tem uma coisa no método que a gente realmente pede que você se preocupe mais, que é quando o filho está com nota baixa. Se o filho não tiver com nota baixa, então vai devagar, então entende a metodologia, faz o nosso passo a passo, com tudo tranquilo. Ah, Guilherme, mas o meu filho está com péssimas notas. Gente, o nosso método, ele não é um bombeiro que vai salvar uma vida do seu filho que está com péssimas notas e vai ficar de recuperação, não. O nosso método é uma construção de um hábito de autonomia, onde o filho vai simplesmente criar o hábito correto de aprender, porque ele identifica que aquilo é melhor para ele. Mas como é que o filho vai identificar que é melhor para ele se ele não está fazendo uma metodologia passo a passo? Não é curioso? Como é que o meu filho vai saber que é melhor para ele o método se quando ele começa a dirigir, ele sente muita dificuldade e estanca o tempo todo? Quem é que vai gostar, gente, de dirigir? Se está estancando o tempo todo, não vai gostar de dirigir. Quem é que vai gostar de cozinhar se não tem habilidade, não tem técnica, não tem, sei lá, um professor, um chefe que vai estar do lado e queima o arroz várias vezes? Vai ser horrível você começar a cozinhar, porque além de você demorar para cozinhar, o gosto fica ruim. É a mesma coisa com o seu filho. Além dele demorar às vezes para estudar, ele pode ter uma dificuldade nos estudos, né? Então ele demora e sente essa dificuldade. Então, por isso que a gente sempre fala, começa devagar. Se o filho está com nota baixa, reforço escolar, professor particular, ou então atenção maior com o filho, para que a nota fique alta. Mas, pode usar o método, Guilherme? Claro que pode, né? Para aumentar a nota do filho, o filho pode ensinar para você. Para aumentar a nota do filho, o filho pode usar o Pomodoro. Para aumentar a nota do filho, o filho pode usar o Recall. O método ajuda a nota a aumentar em todos os quesitos. A única coisa que a gente não gosta muito é que a gente vai começar devagar e se você está desesperado para aumentar a nota do seu filho,
é uma coisa que vai atrapalhar na aplicação. Mas não tem problema, depois que passar essa maré, né? Aí ter a calmaria, a gente vai lá e aplica o método passo a passo. Mas essa é a mentalidade dos pais vencedores. É a mentalidade de saber que vai dar certo, que já deu com muitos alunos e sabendo que vai ter que começar devagar também. Então, vou voltar aqui à nossa apresentação. Pessoal, até agora, tá fazendo sentido para vocês? Enquanto primeiro dia de devolutivo, escreve aí para mim se eu tô acalmando os corações de vocês. Tô ficando rouco, viu, gente? Tanto da aula. Tô dando várias aulas gravadas agora. Certo, tô entendendo. Sim, sim, sim. Muito bem, né? Priscila, Gabriel. Que eu acho que não é o Gabriel, né? Talvez seja que é a Mona Lisa, não? Não sei. Ah, da Inês, ótimo. Tá. Pessoal, então vamos lá. Vou continuar aqui com vocês, tá? Então aqui você vai ter um momento OPA, né? Que é um momento em que você vai observar se o seu filho está organizando o local de estudo, colocando post-it e falando com você o que ele viu no mesmo dia. Guilherme, eu não sei momento OPA. Você pode assistir a aula do filho, que a gente fala o momento OPA para ele, ou você pode assistir a sua aula, que o nome da aula na Hotmart, anota aí, é diferente. É assim que chega em casa. A gente criou o nome Momento OPA depois, mas é o mesmo conceito. Ipsiliteris, tá? A mesma coisa. Só que a gente botou o nome Momento OPA, mas é o assim que chega em casa. Beleza. Então, assim que chega em casa, meu filho tem que fazer isso, isso e isso, eu vou ver se ele tá ou não fazendo. Exatamente. Depois, se ele tá fazendo Pomodoro com as pausas. Como é que tá o momento das pausas do seu filho? Ele tá fazendo o Pomodoro? Quando ele senta para estudar, ele levanta para ir no banheiro, para beber água, você tem que ficar mandando ele estudar. Pessoal, se isso acontece, sempre do mesmo jeito. Volta um passo antes e o momento OPA. O momento OPA tá ok, então vou pro próximo passo, que é o Pomodoro. E a gente vai se preocupar somente com a concentração dele na sala de aula. Não, concentração dele dentro de casa, na tarefa de casa. O Pomodoro, todo mundo é para saber, inclusive os alunos também é para saber. Por quê? Porque nós falamos incansavelmente todas as aulas a aplicação do Pomodoro e eu utilizei com eles o Pomodoro. Então, em todas as aulas a gente vem, chega, mostra para ele e tudo mais. Além disso, teve a aula do Pomodoro com o Pomodoro aplicado. Então, eu estava com o Pomodoro aplicando e estava falando sobre o Pomodoro. E outra coisa também, que tem o Pomodoro com essas palavrinhas nas suas aulas online. Tem não só em formato de ferramenta, para você conhecer qual a ferramenta que você tem que aplicar, mas se você for lá na aprendizagem, vai ter lá a aula do Pomodoro, onde eu pego o flipchart e eu falo várias coisas para você. Tem que utilizar o Pomodoro. Guilherme, um método todo, ele é obrigatório? Tipo assim, fazer tudo do método? Gente, é o seguinte, nós sugerimos que você comece fazendo tudo da metodologia, mas com o passar do tempo você vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que pode ser mais light. Ou seja, o ensinar, gente, não precisa ser todas as matérias. Você vai, né, redefinindo, ressignificando cada um dos pontos. Mas o Pomodoro, ele é obrigatório. Escreva isso aí. Gente, o Pomodoro não tem discussão. O filho tem que utilizar o Pomodoro. Ah, Guilherme, meu filho não gostou muito do calendário, não. Ele não está usando muito bem o post-it e tal. Perfeito. Porque se ele estiver fazendo a tarefa de casa no mesmo dia, não precisa do calendário. O calendário é organização, é visual, é legal e tudo mais. Mas não é obrigação, não é obrigatório. O Pomodoro, segundo técnicas de aprendizagem, tipo Learn How to Learn, Barbara Oakley, né, que é Aprenda a Aprender, e a pesquisadora que fala muito disso, dos chunks de memória, né, do inglês, que são os blocos de memória que a gente ensina na nossa cabeça, eles dizem que as pausas são obrigatórias. Não sou eu que estou dizendo. E por acaso, a técnica do Pomodoro dá a pausa, e aí já acompanha os dois. Então, assim, já existe a técnica do Pomodoro, depois descobriram que tinha que fazer as pausas, como a técnica do Pomodoro faz as pausas, então virou meio que obrigatório para a metodologia. Lembrando que esses conceitos, por exemplo, a gente estuda muito para poder falar para vocês, né? Então você está pegando alguma coisa super moderna, que é tipo, Guilherme, legal saber que é obrigatório o Pomodoro e que tem outras coisas que não são obrigatórias, entendeu? Porque aqui a gente vai identificar a hierarquia de importância. E o Pomodoro, gente, é um dos mais importantes. E por incrível que pareça,
é um dos mais simples a serem realizados, tá certo? Qualquer dificuldade, assiste a aula. Mais dificuldade, fala com o Johnny. Mais dificuldade, fala com a gente. Comigo, no caso. Porque a gente vai estruturar, vai ouvir vocês, e aí eu vou conversar com o Johnny para elaborar um plano para vocês. Mas isso normalmente não acontece depois do dia de hoje, porque esse já é o plano, né? A gente já montou o seu plano para que você saiba o que é que tem que fazer. E depois aqui, gente, do Pomodoro tem o quê? Se ele utilizou as técnicas de estudo. Nas técnicas de estudo tem técnica do recall, interrogação laborativa, resumo com as próprias palavras, tarefa sem voltar no texto. Isso aqui você pode perguntar se ele fez e como ele fez, ou até mesmo durante esses 30 dias, quando ele for utilizar alguma técnica, ou ele lhe chamar, ou ele gravar, ou fazer alguma coisa. Então, por exemplo, técnica do recall. O aluno lê um texto, ele tampa o texto, e ele fala para ele mesmo que ele acabou de ler. Ou seja, você pode pedir para ele gravar ali no gravador mesmo do celular, enquanto ele está lendo um texto, ele tampar e ele falar com as próprias palavras o que ele acabou de ler. Então você pode ver se ele está ou não fazendo essa tarefa. Ah, Guilherme, tem o resumo com as próprias palavras, você também já pode ver, né? Aí não precisa pedir para ele gravar, é só você observar. E também tarefa sem voltar no texto, está escrito aqui, ó, tarefa sem voltar no texto. Se o aluno, por acaso, fez a tarefa, você depois pode fiscalizar para saber se ele realmente fez a tarefa porque ele sabe ou se ele fez a tarefa para se livrar. Como é que eu vou saber? Gente, você olha as palavras do filho. Se tiver palavras muito cultas, palavras bem definidas, palavras que estão lá no texto, que você vê nitidamente assim, nossa, meu filho, ele copiou e colou isso aqui. Agora, se você olha e está lá com as palavras legais, com algumas, sei lá, expressões, coisas do dia a dia, se você vê que faz sentido daquele jeito e tudo mais, então é porque ele está falando com as próprias palavras, né? Não está voltando tanto no texto. Ainda assim, você vai conseguir observar perguntando para ele, né? Durante o ensinar. Lembrando que as técnicas de estudos, elas são durante a tarefa de casa, né? O Pomodoro, ele vem um pouco antes e durante, porque ele aperta o Pomodoro antes de começar a estudar e ele estuda. As técnicas é durante e o acelerômetro é depois. Gente, olha onde é que está o acelerômetro. O acelerômetro, ele é depois disso aqui, desses três. Guilherme, na devolutiva aqui, para você me orientar, o que você me orienta? Não utilizar o acelerômetro, não utilizar o ensinar, e você se preocupar com os três primeiros passos aqui. E melhor ainda, não se preocupar também muito com as marcações únicas. Você se preocupa só com os três primeiros passos. E dentre eles, você pode começar ainda pelo primeiro, o filho fez o momento UPA, vai para o segundo, o filho fez o segundo, vai para o terceiro. O filho não quis fazer nenhum deles, fala com a gente, ou então assiste a parte da motivação, né, do propósito, porque a gente já fala com o filho. O filho não quer fazer, e aí eu vou lhe orientar agora o que fazer, tá? Então agora chega um dos momentos mais importantes, gente. Eu vou já responder as perguntas, tá? Mas vamos lá. O momento mais importante agora chegou, que é, eu já vou lhe passar o que é que você pode fazer se por acaso seu filho não quiser realizar nenhum deles. Que o acordo que você vai fazer com ele é que você vai utilizar uma matéria referência. E essa matéria referência é você escolher uma matéria ou duas matérias que ele vai aplicar isso aqui. Ou seja, uma matéria que ele vai ter que prestar mais atenção na sala de aula e vai conversar com você o que foi que ele viu. Uma matéria que o P do post-it é tarefa de casa dada e estudada no mesmo dia. Então, essa matéria é referência, ele vai estudar no mesmo dia. Uma matéria para ele fazer o Pomodoro, que é a mesma matéria, tá, gente? A matéria é referência para ele fazer o Pomodoro. E a matéria é referência também para ele utilizar as técnicas de estudo fazendo no mesmo dia. Então, se por acaso o filho tiver alguma dificuldade ou não estiver gostando, a gente vai simplificar a vida dele, porque o nome disso é mini hábitos. Os mini hábitos já faz parte da teoria científica, e ele diz que quando você vai criar um hábito novo, é importante você criar devagar. Ah, Guilherme, mas vai demorar muito, porque eu vou ter que começar no momento opa, eu vou devagarzinho para ir lá pro Pomodoro e tudo mais. Gente, como é que é para você começar a fazer academia? Você acha mesmo que todo mundo que tem a promessa de ir para academia no final do ano, começa o ano e já faz academia e cria o hábito de ir para academia? Não é assim, não. Não é assim. Cria um hábito primeiro de acordar cedo, de tentar mudar a alimentação, de ir para academia.
aí passa uns dias sem ir para academia, aí volta, aí tenta mudar a dieta, e aí vai adaptando, vai vendo quais são os exercícios que gosta na academia, vai vendo a relação com o sono, vai aumentando a disposição, você vai pegando gosto, vai ficando automático a academia, mesmo que você não goste, você já sabe que teve resultado, e aí você vai indo. A academia não é do dia para noite. Ah, Guilherme, às vezes acontece, né? Conheço aqui fulano de tal, que incrível, ela botou na cabeça que ia para academia, foi para academia e agora é fitness. A mesma coisa acontece com os alunos. Tem aluno que coloca na cabeça que vai ser autônomo, que vai tirar boas notas estudando sozinho e vira autônomo. Mas não é o que normalmente acontece. Por quê? Porque o nosso próprio cérebro já está acostumado com isso. Né? A questão da academia, a questão de se tocar violão, a questão de você fazer as compras, né? A gente tem uma certa resistência no começo, mas depois já pega a listinha, pô, já sabe tudo que é que tem que comprar, já sabe onde é que tá cada coisa, bota tudo no carrinho, vai lá e compra as coisas. Fica muito mais fácil quando você sabe como é que faz isso. Então você vai indo, né? A dica aqui agora é você ir no seu ritmo. Tem que ir no seu ritmo. Ah, Guilherme, eu coloquei aqui os 3 para ele fazer, momento Uba, Pomodoro e técnica de estudo, e ele começou a fazer e tá ótimo. E aí depois eu vou para os próximos 2 aqui, e eu não comecei devagarzinho, indo de um em um e tudo mais. Não, eu comecei dos 3, ele foi, pegou o método e tal, colocou o post-it, tá dando conta. Beleza, você simplificou, colocou lá as matérias referências, você simplificou dando ele menos atividades, em vez das 5 atividades, deu 3 atividades para ele. Então ele foi lá, ou ela, né, o seu filho ou a sua filha, foi lá e começou a aplicar, certo? Então começa devagar. Meu filho, não tem como você não aplicar o método. Se ele fala assim, ah, mãe, mas eu não quero. Então também não quero mais ir no mercado comprar comida para você, eu não quero mais pagar a luz, eu não quero mais pagar os impostos, eu não quero mais, sei lá, ter que pagar o seu colégio, eu não quero mais muitas coisas, pagar a sua internet. Mas não é só porque eu não quero que eu não vou fazer. E outra coisa, né? Aí já entra mais um pouco naquela lista que eu ia falar dos deveres e dos direitos, talvez eu fale um pouquinho mais tarde. Que seria, se você não quer estudar, então também vai ter quem não queira mais dobrar a sua roupa para guardar na sua para guardar no seu armário, por exemplo. Vai ter quem não queira mais lavar os pratos, vai ter quem não queira mais passar o pano na casa, vai ter quem não queira mais lavar a roupa. E aí ele percebe, sabe, aos poucos, que vocês, os pais, a família, fazem muitas coisas pelo filho. E que é justo, pelo menos, que ele aprenda para dar algo em troca, né? Para retribuir. E essa retribuição, gente, é um valor que dá reciprocidade que o mundo entrega para a gente, né? Se você está aqui nessa aula, se a gente está aqui concordando, eu estou ensinando, apresentando a metodologia, falando passo a passo nos últimos 4 anos e meio, você deve retribuir o que? Aplicando a metodologia, falando com a gente, dando resultado. É justo, né? Você que adquiriu a metodologia. Então é justa a retribuição. Né? O que não é justo é, por exemplo, vou dar um caso agora real. Eu acabei de me mudar, estou morando com um amigo meu, e aí eu falo assim, não, eu não vou mais no mercado. Vai só você no mercado, porque eu não quero ir no mercado. Não existe essa possibilidade. Aí a gente tem que colocar um acordo que seja justo para a gente. Então, na vida, é importante ter esse senso de justiça e esse senso de retribuição. Então, quando isso acontece, é um valor que você está ensinando para o seu filho. Se o seu filho, por acaso, ele não quer estudar porque ele não gosta, isso não é justo com vocês, os pais, que fazem muitas coisas por ele. Então, além de motivar, é importante estar trabalhando alguns desses conceitos para a metodologia, que é esse senso de justiça. Tá certo? Então, vamos aqui também para o número 4, gente, que é preencher o acelerômetro, né? Então, o acelerômetro, você já sabe, a nossa ferramentazinha. Para quem não sabe, pessoal, tem uma aula de 30 minutos falando do acelerômetro e tem uma aula de 1 hora praticamente, onde a gente ensina o acelerômetro para o seu filho também. Com exceção dos mais novos, tá? Quem é kids, gente, não precisa utilizar acelerômetro, não precisa, só se quiser. Mas alunos até 9 anos de idade, tudo, a gente sugere que você utilize mesmo o calendário com os post-its e você pode até marcar o tempo do filho, mas não precisa usar a ferramenta mesmo. Ah, Guilherme, mas eu quero, meu filho está aprendendo a contar uma coisa ou outra, a gente quer colocar o tempo para ele saber a duração e tal, a atividade. Tem gente que usa? Claro que tem, mas fica à sua disposição. Mas acima de 10 anos, gente, acreditem, usa o acelerômetro, porque é onde o filho vai ver a duração da tarefa de casa dele, tá?
E tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? E vai ter algumas tarefas de casa que ele vai se confundir mais, gente. É claro que o filho vai se confundir mais em algumas tarefas de casa de matemática do que em outras tarefas de casa de matemática. Se ele, lembrando que o acelerômetro, ele é uma ferramenta por matéria. Então vamos pegar no caso da matemática. Toda vida que dá matemática, então o filho vai lá e bota o tanto de tempo que ele passou na tarefa de casa. Se ele está marcando o tempo dele, é óbvio que se tiver um dia que ele estudou matemática em 50 minutos e teve outro dia que ele estudou matemática em 15 minutos, ele vai começar a identificar o que foi que ele fez para conseguir ter encurtado tanto tempo dele de estudo, ou o que foi que ele deixou de fazer que fez com que o tempo dele aumentasse tanto assim durante a duração, né? Aumentasse tanto de duração. Então perceba que o acelerômetro ele vai lhe dar uma visão de como está a sua produtividade. E muitas vezes está ajudando no dia a dia do filho. O post-it e o calendário, gente, ou riscar na agenda, você já sabe, né? Você vai ter aqui um post-itzinho, o filho vai anotar a tarefa de casa, ainda no momento OPA, né? Então, no A do momento OPA, ou no P do momento OPA, ele vai colocar no post-it, vai chegar uma hora que ele vai fazer a tarefa de casa, quando ele acabar a tarefa de casa, ele vai riscar o post-it e vai pregar no calendário. Ah, Guilherme, não tem um calendário, não tem um post-it. É importante que ele tenha pelo menos uma agenda e que ele risque, né, na agenda que ele fez aquela tarefa. E por último, gente, para a gente ir finalizando aqui e eu entrar no último conceito, a gente tem aqui o ensinou corretamente os conteúdos assistidos em aula e estudados nos deveres, né? Ou, né? Não. Ensinou corretamente os conteúdos assistidos em aula e estudados nos deveres. O que é que isso significa? É a técnica do checklist do ensinar, né? Você também tem essa aula do checklist do ensinar e você também tem a ferramenta do checklist do ensinar. Lembrando, pessoal, que o checklist do ensinar, ele é como se fosse o nosso risoto. É diferente de você fazer um arroz branco, sabe? Fazer um arroz branco é simples, né? Depois que você sabe como. Mas tem muita gente que quando começa, queima o arroz branco. Como é que você está querendo que seu filho faça um risoto se ele não está conseguindo fazer o arroz branco? O arroz branco, gente, é prestar atenção na sala de aula. O arroz branco é ele fazer o momento opa. Esse é o arroz branco. Esse é o básico do método. É o mais fácil. É ele prestar atenção na sala de aula e começar a entender o que é que você está falando. Se o filho não presta atenção na sala de aula, todo o resto vai ser mais difícil para ele. Ah, Guilherme, eu quero começar com baião de 2, que talvez seja aí um... Todo mundo sabe o que é um baião de 2, né? Ou é só da minha terra? Acho que todo mundo sabe, né, gente? Eu acho que é Brasil todo, né? Espero que sim. Ou então um arroz temperado, né? Se você for pegar um baião de 2 ou um arroz temperado, vai ser mais ou menos fazer as técnicas de estudo. Mas se você não tem a técnica de fazer o arroz branco, concorda que fica mais difícil você fazer um baião de 2? Ah, Guilherme, até sai, mas não sai um baião, entendeu? Então, utilizar a técnica de estudo sem prestar atenção na sala de aula vai criar uma dificuldade maior para o filho fazer a tarefa. Isso é óbvio, inclusive. Né? O Pomodoro aqui, você poder, sei lá, fazer um macarrão, né? E aí aqui você complementa com macarrão alho e óleo, vai aumentando a dificuldade, entendeu? Então, o que nós queremos que você entenda é que existem os níveis, né, dentro da metodologia. Então, olha como é importante a devolutiva. Talvez você venha aqui dando ênfase no calendário. Mas, gente, o calendário, ele tá no momento posterior, né? Ah, Guilherme, mas você falou que o P no post-it aqui, você vai ter que pregar o post-it no calendário e tudo mais. Então, o P é logo no começo junto com o calendário. Pode-se dizer que sim. Mas, alguns alunos, que é quando a gente aplica no presencial, principalmente, a gente não entrega o calendário. A gente entrega só o post-it, que é exatamente o momento OPA, né? E fala, tarefa de casa é estudada no mesmo dia. Ele pega o post-it, coloca na mesa, coloca algum canto, depois amassa e joga no lixo. Depois é que a gente entrega o calendário para o filho, e aí durante o calendário, né, é que ele vai pregando o post-it no calendário. Então, por isso que está assim mais separado. Tudo bem? Então, por último, pessoal, você tem o ensinar. Ah, Guilherme, mas eu quero que meu filho me ensine. Eu acho que isso vai ser legal e tudo mais, mesmo que ele esteja começando agora. Então, tenta, gente, aliviar para o filho. Meu filho, escolha uma matéria que você gosta, né? Escolha uma matéria que seja fácil para você. Mas o ideal é que o ensinar seria só as matérias que ele não gosta.
Mas para ele chegar nas matérias que ele não gosta, ele pode começar pelas matérias que ele gosta. E aí ele vai melhorando aos poucos até conseguir chegar lá, tá? Então, pessoal, isso aqui é o checklist da autonomia. E aí você falou no começo que ia dizer qual era o mais importante, lembra? Será as marcações únicas ou se era a marcação diária? O que é que você acha, gente? Qual é a mais importante? Marcação única ou marcação diária? O que é que você acha? Diária, né? Todo mundo concorda? Diária, né? Todo mundo concorda, gente, com marcação diária? Marcações diárias. Elas são mais importantes porque são as partes práticas. E eu não estou aí com você. A gente explicou as marcações teóricas para o filho. São as marcações únicas, né? Então, por isso que a gente precisa dos pais. E os pais que mais tiveram resultado foram aqueles que acompanharam o seu filho. Por isso que a gente dá essa aula devolutiva, que é para mostrar para você a importância que tem o acompanhamento e que você também vai ter o suporte. E aí, com isso, você percebe que essa marcação diária é você que tem que fazer. Ou seja, você é como se tivesse que ser um instrutor de autoescola, né? Só que agora na autonomia do filho. O que é que um instrutor de autoescola faz? Já parou para pensar? Ele cria autonomia nos alunos, né? Que querem dirigir. Os alunos começam a dirigir sozinhos. O instrutor de autoescola, ele não manda. O instrutor de autoescola, ele instrui. Então, toda vida que você está mandando, você está indo contra a metodologia. Ah, Guilherme, mas se eu mandar ele dirigir lá, ele vai até dirigir. É, mas ele pode dirigir com raiva, ele pode dirigir mais acelerado, ele pode dirigir com preguiça, pode dirigir querendo brigar com você, querendo dirigir só por dirigir. E não prestando atenção no sinal, não prestando atenção se é ou não para ultrapassar. E não prestando atenção em outras coisas, que você está brigando com ele, está mandando ele dirigir, mas ele nem sabe se quer ou não dirigir. Então tem que ter a instrução. A gente instrui o filho nesse quesito mais teórico, mas é importante que você instrua o filho no quesito mais prático. Você dá prática também, Guilherme? A gente dá práticas também. Durante as nossas aulas, a gente recapitula em todas as aulas o que foi que deu no dia anterior. Como é que é o nome disso? É a folha do Cornell e o ouvido de mapa mental, né, principalmente. Então, quando o filho for para a sala de aula, ele tem que prestar atenção na aula, mas principalmente tentar lembrar qual foi a aula anterior. E na prática mesmo, nós fizemos isso. O que foi que nós vimos também? A parte do ensinar, porque a gente pedia muitas vezes para os alunos falarem para a gente, e eu queria saber se eles sabiam algumas coisas. A gente pediu algumas vezes, né? Algumas não, né? Nós todos os dias fizemos o Pomodoro também com o filho, né? O post-it, a gente abriu aqui o post-it, fizemos na frente do filho o post-it com o calendário, pregamos no calendário. Então, assim, tem uma parte prática que a gente explica na metodologia, mas nada melhor do que você está vendo. Então, pessoal, qual é a atividade do dia de hoje? A atividade do dia de hoje é você imprimir o checklist da autonomia, que está na sua segunda aula, e você ter esse checklist na sua cabeceira. Esse checklist ele tem que estar na sua cabeceira. E aí você vai ver e você vai decidir dentro da sua realidade como é que você quer começar. Guilherme, eu quero que você me ajude como é que eu quero começar, né? Porque, enfim, se você já tem um domínio da atmosfera, que você está com o filho, está acompanhando o método, ele está mais ou menos autônomo, você quer certificar e tudo mais, você já tem liberdade para escolher como você quer fazer isso. Agora, se você quer uma dica minha padrão e genérica, vou lhe dizer agora também para lhe ajudar. Como é que você vai fazer? Você vai escolher 2 matérias do seu filho para tomar como matéria referência, e vai ser uma matéria que ele gosta e uma matéria que ele gosta mais ou menos. E você vai aplicar as 3 primeiras marcações diárias para saber se o filho está fazendo momento OPA, fazendo Pomodoro, utilizando técnicas de estudo. Não vai se preocupar agora com o calendário, se é tarefa de casa feita no mesmo dia, todas as tarefas. E também não vai se preocupar com relação ao ensinar. O que é que você tem que se preocupar? Se o filho não quiser fazer isso, aí você tenta diminuir, né? Bota uma matéria e tenta começar só com o momento OPA. Então tá bom, meu filho, vamos começar aqui somente com história e você tem que prestar atenção na sala de aula.
E aí ele tem que fazer isso, começando muito devagar. O nome disso é mini hábitos, que era exatamente o que eu ia propor para você. Então, nas consultorias que a gente faz e tudo, a gente começa por aí, gente. A nossa consultoria é de autonomia. A gente não está preocupado se vai ser em 6 meses ou se vai ser em 3 meses. A gente está preocupado se o filho vai ser autônomo para o resto da vida dele. É isso que a gente está preocupado. Então, faz necessário com que a gente tenha uma atenção maior e a gente começa com os mini hábitos. Tudo bem? Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. E saibam, gente, né, que criar o hábito do filho estudar, fazer com que você não precise mais mandar ele estudar, é só uma questão de tempo. E que não tem como você não chegar lá se você sabe qual é o caminho. Guilherme, como assim? Se o seu filho sabe como é que aprende, 100% dos alunos vão aprender, entendeu? Salvo algumas exceções, vão aprender, vão, né? Agora, o tanto que vai aprender vai ser muito superior aplicando a metodologia. O que eu quero dizer com isso? Se você jogar um aluno, um filho, numa piscina e não ensinar como é que nada, ele vai ficar que nem um cachorrinho e vai até o outro lado, né? Não vai morrer afogado, provavelmente. Então, até que ele vai, não é isso? Até que ele vai até o outro lado, mas está tudo errado. Quanto mais técnicas ele aplica, mais rápido ele chega no outro lado. Gente, o método é do mesmo jeito. Empurrar o seu filho dentro da escola, ninguém ensinou folha de corner, momento OPA, calendário, técnica de estudo, ensinar, ninguém ensinou nada. E aí ele está lá perdido, né? Quanto mais ele utilizar a metodologia, mais rápido ele chega lá. Ah, Guilherme, mas se ele melhorar só a movimentação dos braços e não melhorar as pernas, ele vai chegar mais rápido? Vai. Se ele melhorar só o momento OPA e não fizer o resto, vai melhorar para chegar mais rápido, o entendimento dele, a aprendizagem? Claro que vai. Porque o momento OPA, ele tem atenção na sala de aula. Entendeu? Então, depois disso, a gente vai conseguir o quê? Proporcionar com que o aluno ele vá para o próximo passo e a gente vai ensinar, por exemplo, bater as pernas, que seria o Pomodoro. Quando ele une uma coisa com a outra, ele vai encurtar mais ainda o tempo dele chegar até o final da piscina. No caso dos estudos, vai encurtar mais ainda o tanto de tempo que ele passa estudando. Como o filho não gosta de estudar muitas vezes, ele vai ver isso como uma vantagem. O que não dá é ele tá nadando que nem um cachorrinho legal, vai até o outro lado em 30 minutos, mas aí quando ele começa a nadar, como ele nunca fez isso antes, ele faz em 45 minutos. Aí ele vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui não funciona não. Porque eu tô demorando mais para chegar do outro lado? Pois é, mas a gente já explicou o autocontrole para ele. Que começa um pouco difícil e depois fica fácil. Tudo bem? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Lembrando que no próximo sábado, eu acho que é próximo sábado, eu tenho que confirmar com o Johnny, mas eu acho que é próximo sábado, a gente vai dar a segunda devolutiva para vocês. E aí as coisas vão ficar um pouco mais sérias, porque a gente vai fazer o planejamento do seu filho na planilha de progresso. Eu vou abrir aqui o Excel e a gente vai tomar como exemplo alguém, né, para fazer a planilha aqui ao vivo, mas você já pode fazer exatamente o que eu vou lhe ensinar no próximo dia. Você sabe, né? Tem essa aula aqui também, mas não é nada igual do que eu estou falando agora, né? Sempre que a gente fala, e principalmente eu que sei o que foi que eu dei na aula, a gente fala aqui coisas que são diferentes, que vão dar complemento ao que tem na aula, né, do checklist da autonomia, por exemplo. A mesma coisa vai funcionar com o cronograma dos filhos, tá? O cronograma do filho, no seu curso online, no último módulo, tem escrito. Deixa eu ver aqui para dizer igual tá com vocês. Montando o cronograma do filho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um instante. Não, não é isso. Para a gente finalizar. Que eu falei, né? 1 hora. Pessoal, aqui você tem o seu curso online, né? Então, você vai conseguir ver aqui, ó, o primeiro passos e tudo. Na aula número 2, ó, aqui você tem a primeira aula, né? E aqui você tem a aula número 2. E aqui você tem as ferramentas. Checklist da autonomia tá aqui, tá certo? Lembrando que tem 0, 1, 2, 3, 4. Não, 0, 1, 2, 4, 5 e 6. Não tem um 3. Por quê, Guilherme? Porque o 3 é uma ferramenta digital, no caso o Pomodoro, tá? Aqui, ó, o Forest, né? Ou plantio.
Aí você vem aqui nos módulos, né? Módulo 1, módulo 2. Então você tem aqui, por exemplo, ó, o Pomodoro em formato de ferramenta, mas se você for aqui na aprendizagem, você vai ver que tem um Pomodoro aqui também, ó, a técnica do Pomodoro. Aí eu dou a aula da técnica do Pomodoro, diferente de só você conhecer o aplicativo, tá bom? Além disso, você vai ter aqui o hábito, né? Se eu for sugerir uma aula para vocês, eu sugiro essa aula aqui dos mini hábitos, tá? Essa aula é muito boa, principalmente para você agora que vai estar no acompanhamento do filho, depois que o método acabou, faz pouco tempo, começar com mini hábitos é perfeito, mas principalmente aqui, ó, montando o cronograma do filho, que é o último módulo, tá? Planilha de progresso Excel. Você vem aqui e assiste essas 4 aulas. Essas 4 aulas o Johnny vai passar para você ainda, porque vai ser o nosso encontro do próximo sábado. Ou não sei se é isso, se é no outro sábado, mas eu acho que talvez seja no outro. Mas de qualquer forma, você vai ter aqui a planejamento do Excel. Se você não tiver o Excel, não souber mexer e tudo mais, não tem problema. Você pode fazer de forma manual. Muitas mães fazem de forma manual, inclusive eu boto aqui, ó, o planejamento. Essa aula 5 aqui, se eu não me engano, é eu ensinando como é que faz o planejamento, ó, de forma manual. Eu faço no quadro mesmo, que é para você não dar desculpas, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Assistam as aulas do cronograma, se vocês quiserem. Mas, primeiro, antes disso, eu sugiro que vocês assistam... Assistam não, né? Apliquem esses três itens, né, que a gente falou, ou então logo os 5, tá bom? Pessoal, vou tirar aqui agora algumas dúvidas, mas para quem não tem dúvida, para quem já gostou, muito obrigado pela participação de você, tá? Pela sua participação. Para quem tem dúvidas, você pode ir escrevendo aqui que eu vou lendo de uma por uma, tá certo? E é isso, gente. Queria saber se você gostou também, né? Diz aí se valeu a pena tá aqui com a gente. E eu vou pedir também, pessoal, por favor, ficou gravado, né? E a gente vai disponibilizar para vocês. Mas eu vou pedir, por favor, para que vocês deem um feedback nos grupos, tá? Se você tá aqui, vai lá no grupo e diz o que foi que você achou. Se você gostou, se fez sentido para você e tudo mais, tá bom? Então, hoje foi sobre a aula do checklist da autonomia e deu tudo certo. Vamos lá, então, gente. Na matéria referência, não precisa aplicar todas as técnicas, então. As 3 primeiras marcações diárias é suficiente no começo? Boa, Priscila. Na matéria referência, é excelente pergunta, tá, gente? Por isso que é importante ser esse cara aqui para as perguntas. Na matéria referência, não precisa aplicar todas as técnicas, então? Nossa, foi excelente essa pergunta. Você deve aplicar todas as técnicas na matéria referência. Porque como é uma matéria, fica fácil você aplicar todas as técnicas, concorda? Fica fácil você só prestar atenção na sala de aula, fica fácil você anotar a tarefa de casa, fica fácil você comentar o que foi que você viu, fica fácil você utilizar uma técnica oficial fica fácil você ensinar. Então, na matéria referência, é importante que você aplique todas as técnicas. Agora, se o filho tiver com dificuldade, aí você vai diminuindo a quantidade de técnicas. Ou seja, coloca aqueles 3 pontos que eu falei para você. Aí você esquece um pouco o acelerômetro, esquece um pouco o calendário, esquece um pouco o ensinar, mas utiliza aquilo ali como matéria referência, aqueles 3 primeiros, momento OPA, o Pomodoro e tudo mais, as técnicas de estudo. As 3 primeiras marcações já o suficiente no começo são ótimas no começo, tá? Perfeito no começo. Maravilha. Você pode passar aí, se você quiser, 2 semanas, 3 semanas, se preocupando somente com as 3 marcações diárias. Se o filho prestou atenção na sala de aula, fez o momento OPA, se o filho está fazendo Pomodoro e se o filho está fazendo a tarefa de casa com técnicas de estudo. Eu tenho aula no sábado, neste momento, mas queria assistir esse encontro também. Foi ótimo o encontro. Diria que foi um dos melhores que eu já dei. Você pode disponibilizar a lista de deveres e direitos? Gente, essa lista de deveres e direitos é uma coisa que a gente ainda não gravou. A gente aplica somente para os alunos que demonstram muita resistência. Alunos que demonstram resistência, facilmente com a matéria referência, começando com o mini hábito, com a conversa, com o acordo, dá certo, tá? Então, assim, alunos que têm resistência, a gente já tem plano A, plano B, a gente já tem plano B e plano C. A lista de direitos e deveres é um plano D, um plano E, tá entendendo? É um outro caso, porque às vezes pode até confundir um filho. O filho tá querendo aplicar o método, tá gostando,
E aí quebra um pouco o padrão, entendeu? Mas a gente vai montar essa aula para os pais que quiserem. Acredito que sim, Cris. Vai ficar gravado, tá? Lorenzo resiste, né? Lorenzo resiste. Pronto. Então, aquilo que eu falei, se ele resiste, teve essa aula inteira, Leonor, para você aplicar, entendeu? Começando devagar, com a matéria referência, começando somente com o momento OPA e tudo mais. Se por acaso daqui a uma semana ele estiver resistindo, fala com a gente, que a gente pode, próxima sexta, né? Fala com a gente, que aí eu posso gravar essa aula de lista de deveres, ou até mesmo entrar ao vivo, como que já aconteceu. Então, teve mãe que queria, por exemplo, a gente entrou ao vivo, no horário que a mãe podia, né? Claro, e explicamos para nossa comunidade, tá? Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Questions? Tenham dúvida em relação ao post-it? Vamos lá. No caso do meu filho, as tarefas de casa não é passada no momento das aulas, na parte da manhã. Então, posso organizar as tarefas atrasadas e realizar enquanto não chega a tarefa do dia? Vamos lá, não entendi muito bem, não. Quer dizer, eu entendi, mas foi um pouco confuso. Tenho dúvida em relação ao post-it. No caso do meu filho, as tarefas de casa não é passada no momento das aulas, na parte da manhã. Que horas é passada, então, se não é no momento das aulas? É passado de tarde? Enviam a tarefa para ele? Porque é o seguinte, pronto, não, aí se a tarefa ainda vai chegar, preste atenção, se a tarefa ainda vai chegar, não faz sentido ele ter um esforço para fazer tarefas atrasadas, e aí ele vai ter um outro esforço ainda para fazer a tarefa que deu no dia. Tarefa de casa dada é estudar no mesmo dia. Se o professor vai passar de tarde, não tem problema. Tem que ver no mesmo dia. O que a gente faz com as matérias atrasadas? Primeiro, explica para os alunos que ele não é para ter matéria atrasada, por conta lá que quando ele aprende, ele melhora, né? Quando ele aprende no mesmo dia, fica mais fácil, ele ganha tipo como se fosse um turbo. Então, quando ele deixa para depois, ele não consegue aprender tão facilmente assim. Então, naquela questão de otimização do tempo de estudo, se a gente quer acabar a tarefa de casa mais rápido, então tem que ser feito no mesmo dia. A gente passa isso para eles, tá? Agora, então, Guilherme, como é que a gente faz? Você pode pegar as matérias atrasadas e fazer no fim de semana, ou pode pegar as tarefas atrasadas e fazer depois que ele faz as tarefas que deu no dia. Porque muitas vezes, se ele tem muito esforço para fazer as tarefas atrasadas, pode ser que ele perca força de vontade para fazer as tarefas que deu no dia. E tarefa dada no dia é mais importante do que matéria que foi dada atrasada. Guilherme, mas tem matéria que está atrasada que eu acho que eu vou deixar de lado, porque já está atrasada, é muita matéria atrasada e tal, pode deixar? Gente, pode, né? Vai fazer o quê? Tem muita matéria atrasada. Agora, o que você deve fazer é ele saber disso e estar ciente. Nas férias, ele tem que perder um pouco das férias porque deixa uma matéria atrasada, se você quiser recapitular algumas coisas. Ou então usar o fim de semana, que é o que a gente mais orienta, para poder desacumular todas as matérias. E a gente também pede para que essas matérias atrasadas, reiterando, elas sejam feitas depois das matérias que foi dada no dia. Quais são as matérias atrasadas mais importantes? Olha que coisa linda, gente. Por isso que é importante o devolutivo. Quais são as matérias atrasadas mais importantes? São aquelas matérias que o aluno precisa para entender o conteúdo que está dando nesse dia e tarefa de casa atual. Então, o aluno está dando sobre, sei lá, níveis tróficos. Só que na aula anterior, o professor falou sobre as cadeias alimentares e o professor falou sobre a obtenção de alimento. Gente, a obtenção de alimento, cadeias alimentares, são conteúdos que são importantes para que o aluno entenda como é que funciona o nível trófico, entendeu? Então, se por acaso o aluno tiver essa matéria acumulada, talvez a aula de hoje não faça tanto sentido assim. Aí é importante que ele desacumule logo essas matérias, para que depois ele consiga colocar tudo em pauta, tá bom? E quando chegar a tarefa do dia, organizar as tarefas do dia nos post-it e realizar, isso! As aulas de manhã. Gente, o post-it não é para colocar a tarefa acumulada. O post-it você coloca a tarefa que deu no dia. Beleza, ele não conseguiu fazer a tarefa que deu no dia. Pega o post-it, coloca no calendário e ele não vai riscar a tarefa porque ele deixou atrasado. Ou ele deixou acumular. E aí, quando for na aula seguinte, nos dias seguintes, ele vai olhar para o calendário e vai ver assim: nossa, tem 8 tarefas que eu ainda não consegui realizar.
Tem 8 tarefas que eu não fiz e tá lá acumulado para eu fazer, entendeu? Acontece o mesmo comigo. O pior é que sempre são para entregar no dia seguinte e acaba desgastando os alunos e os pais. Pois é, Cirlei. O que acontece é que a gente tem que fazer com que o aluno ele se torne o The Flash dos estudos. Se por acaso desgasta muito os alunos e os pais, talvez seja porque ele não tem tantas técnicas, porque ele não prestou tanta atenção, porque ele não sabe como é que faz. Cirlei, vocês agora, todo mundo que está aqui, você quer ver o segredo do método? Escuta, não é o segredo, né? Mas você quer identificar a nossa referência, pronto. A nossa referência. Porque quando você fala assim, tem que entregar no dia seguinte, está desgastando os alunos e os pais. Mas por que desgasta os alunos e os pais? Já para pensar? O professor de matemática, ele passa uma tarefa. Se o professor de matemática tivesse que fazer a tarefa do seu filho de matemática, o professor iria estar desgastado? O professor iria se desgastar muito na hora da tarefa de casa? Gente, o professor não iria se desgastar. O que a gente pode concluir? Que o professor seria mais rápido que o seu filho e que o professor teria mais tempo para se divertir, por exemplo. Se o seu filho ele tiver o tempo todo melhorando, aprendendo e querendo ter acesso ao conhecimento, ele pode simplesmente ser como se fosse o professor, entendeu? E se ele souber tanto quanto o professor, aquele conteúdo, obviamente, né? Ou seja, ele vai melhorando e aprendendo, então não vai ser desgastante para ele. É desgastante muitas vezes porque ele não sabe como é que funciona. Gente, eu vou parar a gravação aqui, mas eu vou continuar, tá? Como eu prometi. Vou parar porque pode ser que trave. Então, qualquer dúvida, fala com a gente.